Aliados de Trump alegam que Alexandre de Moraes planeja retaliação pós-mandato presidencial. Fontes americanas ligadas ao movimento conservador afirmam estar cientes da suposta estratégia do ministro do STF para reverter sanções e perseguir críticos após eventual mudança de governo nos Estados Unidos. Críticos proeminentes do Supremo Tribunal Federal, STF, exilados nos Estados Unidos, incluindo o comentarista Paulo Figueiredo e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, alegam que o ministro Alexandre de Moraes estaria planejando uma série de ações de retaliação contra seus adversários políticos e autoridades americanas. Segundo as alegações, Moraes estaria aguardando o término do mandato do presidente Donald Trump para, em parceria com um futuro governo democrata, iniciar uma perseguição contra aqueles que orquestraram ou apoiaram as recentes sanções financeiras aplicadas pela administração americana. As fontes, que se identificam como alvos desta suposta estratégia, afirmam que o plano de vingança é conhecido por figuras políticas em Washington. A estratégia de Moraes, segundo eles, seria motivada pela recente imposição de sanções, que resultaram no congelamento de contas bancárias e na inclusão de sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, em listas de indivíduos sancionados. O catalisador da crise e as perdas financeiras. A tensão escalou após a aplicação de sanções, que os críticos atribuem diretamente à atuação de membros do círculo de Trump, incluindo o ex-secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o senador Marco Rubio. Segundo rumores veiculados pelos críticos, as sanções teriam provocado a perda de contratos milionários para o escritório associado à esposa do ministro, Viviane Barsi de Moraes. Estima-se que as cifras perdidas cheguem a 150 milhões de dólares anuais. Os críticos argumentam que o estatuto de sancionado torna o indivíduo tóxico e radioativo no cenário financeiro internacional, dificultando transações e a manutenção de contratos. Essa situação foi contrastada com a experiência de Paulo Figueiredo e sua esposa, que tiveram suas contas bancárias congeladas no Brasil por ordem judicial, afetando diretamente sua subsistência, situação que alegam ser pior do que a imposta a Moraes. Eles também indicam que os ativos do ministro em Brasília, como uma mansão de 16 milhões de reais, não podem ser vendidos, sob o risco de que o comprador também sofra sanções por auxiliar financeiramente um indivíduo sancionado. O debate sobre coerção e a influência em Washington. Em meio à controvérsia, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, PGR, por suposto crime de coação, sobre a alegação de que teriam exercido influência indevida sobre a aplicação das sanções americanas. Os críticos rechaçam veementemente a acusação, argumentando que a coação exige o poder da caneta, autoridade legal para sancionar, algo que eles não possuem. Eles defendem que sua atuação junto às autoridades americanas, como Trump, Rubio e Bessent, resume-se a dar opinião ou sugestão quando convidados, e que a aplicação da Lei Magnitsky é uma conduta lícita e discricionária do governo americano, não podendo configurar crime de coação. Eduardo Bolsonaro ironiza a denúncia, sugerindo que, se o PGR considerasse as sanções como resultado de coação, deveria estar denunciando o presidente Trump e os secretários americanos, e não apenas aqueles que eles consideram meros partícipes. Ele reforça que a PGR, que chamou de engrenagem do regime, age de forma subserviente ao STF. Retórica e perseguição política. Questionados sobre o tom radical de suas críticas, que seria o verdadeiro motivador da perseguição, os opositores defendem que o uso de linguagem forte e adjetivações extremas serve para equiparar a descrição à severidade das ações judiciais de Moraes. Figueiredo argumenta que o ministro demonstra ausência de empatia e misericórdia em suas decisões, citando casos de longas penas de prisão para idosos e mães, inclusive uma sentenciada a 14 anos por um ato de vandalismo com batom em uma estátua. Tais atos, na visão dos críticos, justificam a qualificação de Moraes como psicopata, não como um xingamento, mas como uma definição de alguém que não compartilha valores comuns de perdão e empatia. Os críticos concluem que a perseguição é de natureza puramente política e que nem mesmo se tivessem a conduta da Madre Teresa de Calcutá, a perseguição cessaria, pois o problema não reside na forma, mas no conteúdo de suas denúncias sobre violações de direitos humanos no Brasil. O temor é que a longa permanência de Moraes no STF, prevista até 2043, garanta tempo suficiente para que a alegada retaliação seja implementada no futuro.